Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa segunda-feira, reta final do mês de agosto, então a última semana do mês de agosto. Na sexta-feira era para mim ter trazido aqui um vídeo sobre aquele pregão, e que pregão, né? Tudo em alta na sexta-feira, só que não deu certo, eu tive um problema com o computador, mas hoje estamos aqui no canal, de volta no canal O Gerador de Riqueza, tá? Vamos começar falando dos destaques desse pregão. Banco do Brasil, de volta aos R$ 19, de olho, tá? Hoje foi um dia aí com baixo volume no mercado no geral, né? Você vê que nos últimos 30 dias o volume médio de Banco do Brasil ficou acima dos 30 milhões de reais por dia. Hoje teve aí 24 milhões, então pregão abaixo. Vale, né? 54,92, praticamente 0 a 0. Também 10 milhões de volume nos últimos 23, nos últimos 30 dias, aliás, 23 milhões de volume. Petrobras nos 30,65, também ali emperrada praticamente nos R$ 30. E para quem, né, quer aproveitar agora essa leva de questionamentos em relação à governança, um momento de governança um pouco conturbada na Petrobras, vai dando aí essas oportunidades, ao menos no curto prazo. Caixa de Seguridade 13,76, também no 0 a 0. Na semana passada, sexta-feira, chegou aos 13,80, hoje recuou um pouquinho, agora sobe um pouco mais, né? Fechei nos 13,76. E BB Seguros 32,17, também chegou a negociar nos 31 na semana passada. Na sexta-feira subiu bastante, fechou hoje nos R$ 32. Na verdade, na sexta-feira ela chegou a subir bastante, só que ela fechou ali 0,58, se eu não me engano, né, na sexta-feira. Então, praticamente 0 a 0, só que hoje aí complementando esse teor de alta no curto prazo, mas para mim, se você pegar pós-dividendos, né, o papel sai lá, se você somar aí os 1,95, ele sai lá dos 35, R$ 36 para os 32 agora, 31, nos dando aí uma janela muito boa para aproveitar. Petro Recôncavo, essa eu estou de olho, mas deu aí um fôlego, ao menos no curto prazo, 13,70. Penso em comprar abaixo dos 12, ali nos 11, 11 e pouco, mas é um ativo de qualidade, posso mudar de ideia e comprar até mesmo ali nos 12,50 ou algo a mais, tá? Vamos acompanhando de perto. E Semin 3, também uma recuperação, saiu dos 4,82. É aquilo, pessoal, Semin 3, desde 2021 eu acompanho, né, no IPO, ela fez o IPO ali acima dos R$ 9, se eu não me engano, e 2022 eu lembro de ela vir, né, na casa dos 3 e pouquinho, R$ 4, e desde então ela já fez o movimento de ir até os 7, R$ 8, pelo menos umas duas vezes, tá? Fora a outra vez que ela fez o movimento também de vir dos 6, né? Dos 6 para os 4 e de volta para os 7. Então, é um ativo que praticamente é uma pedra cantada. Fora que hoje na minha carteira é o maior yield on cost, ou seja, digamos que lá em 2022, a R$ 5, né, eu aportei ali, eu comprei R$ 1.000, tá, em ações da Semin 3. Digamos que no período de 2022 para cá, por exemplo, meu yield on cost nela é de 25%, tá? Então, quer dizer o quê? Eu recebi só dividendos R$ 250, tá? Isso sem contar o reinvestimento de outros valores ou o reinvestimento dos dividendos nela, e que se tornaram mais dividendos, e ações que eu não tinha na Datacom, né? Depois eu comprei, se tornaram dividendo e influenciaram um yield on cost até menor. Então, são fatores aí para prestar atenção nessa empresa, que é uma ótima pagadora de dividendos. Então, olho na Semin 3 também. Então, vamos para as teses do dia, né? Como que a Caixa Seguridade e BB Seguro estão aí sendo influenciadas ou reagindo ao IOF no PGBL e VGBL? Os dados levantados hoje, né, entregues lá pela SUSEP, são dados de junho, então já faz parte lá daquele primeiro semestre, só que esses dados, né, eles são entregues depois do segundo trimestre terminar, então é aí que você vai ter uma base realmente de como que as empresas estão se saindo ali com relação a esse impacto na mudança do STF com relação a impostos, né, ter decidido que há incidência de impostos na aplicação ali para grandes rendas no sentido de captação de PGBL e VGBL. E também a Vale pode se beneficiar nas terras raras, né? Faltou um i aqui de beneficiar, então, mas é esse aqui o intuito. Eu vou falar sobre uma notícia boa que pouco foi comentada, tá?
A Vale pode se dar bem no meio dessa disputa toda. E Petro 4, margem equatorial, agora vai, então, iniciou-se testes, né, aí vai e também deve ter mais etapas agora no mês de setembro em diante, na margem equatorial. Um outro fator que eu vou falar no final, uma notícia também positiva sobre a ISA Brasil. Então, pessoal, hoje, BB Seguros 32 e 17, vamos começar falando desses números lá de junho, que não é já julho nem o início ali do segundo semestre e terceiro trimestre de 2025, mas já nos dá uma luz aqui, por exemplo. Eu estava curioso, eu já falei lá na divulgação dos resultados da BB Seguros, sobre esse prêmio de seguros no segmento prestamista, né, que ali está também o segmento PGBL e BGBL. Houve um recuo de 24,8%, tá? Então, no produto para pessoas jurídicas, tá? Então, é importante lembrar aqui que isso impactou, de certa maneira, no mês de junho. Claro, esse dado aqui já era, né, entregue aqui já no trimestre, lá do segundo trimestre, mas é importante ter o exame aqui, né, ter a foto, então, de como que isso aconteceu. Porém, rural cresceu, e aqui é o que mais importa, né? É claro que prestamista não fica para trás, mas mais importa é o rural, 18,9% no segmento agrícola e penhor rural 13%. Então, dois bons resultados. E, entretanto, aí aqui, né, contribuição média diária é aonde nós tivemos uma contração, ou seja, uma queda, 40% em relação a junho de 2024, ali aonde há a aplicação, né, do PGBL e VGBL. Por quê? Por causa da norma, né, os decreto 12.499/2025 e 12.466, né, então publicados a partir do mês de junho. E aqui, né, nas notas pequenas, a própria BB Seguros coloca, né, que esses aportes foram interrompidos para que os clientes possam se readequar no sentido de limite, tá? E o que eu acredito que eles estão fazendo? Você vê aqui, ó, que em junho, no lado da arrecadação, a arrecadação ainda assim cresceu, né? A arrecadação cresceu. Eu acredito que estão captando através da pessoa jurídica, tá? Ou seja, ao invés de captar ali o PGBL e VGBL do empresário, do agricultor e tudo mais, eles estão captando na pessoa jurídica, que também pode comprar um produto, né, através ali da capitalização ou algo do tipo. Então, é claro, é importante ter isso em mente para ver como que será impactado no terceiro trimestre. Se por um lado a contribuição aqui do PGBL e VGBL caiu porque os impostos vão aumentar, claro, é importante ver os próximos meses também. Por outro lado, capitalização aumentou, tá? Então é importante lembrar o investidor. Vamos ver se isso aqui se confirma na Caixa de Seguridade. Então, Caixa de Seguridade 13,76. É importante lembrar que Caixa de Seguridade tem uma data coin aberto. Só que aqui, né? Aí vamos lá para o segmento de contribuição também, né? De captação líquida acumulada, que é a mesma coisa lá na BB Seguros, né? Aí você vê que também uma queda, né? E não foi só as duas. Você vê aqui que o mercado retraiu 77% em relação à captação líquida acumulada. Por quê? Porque quem faz esse tipo de aporte, PGVL e VGVL, foi informado que pagaria mais impostos se fizesse a aplicação ali passando, né, do limite anual e também mensal, tá? Então, o que eu acredito que fizeram? Outra estratégia de buscar aplicar num volume ou menor ou em outro produto que tem menor incidência de impostos ou através da pessoa jurídica. Vamos acompanhando os próximos desempenhos mensais. Vamos falar da Vale, 54,92. Então, praticamente voltando aos 55, tá? Fica nessa entre 50 e 60, né? Vale não sai disso. Mas aqui uma notícia que pouco foi comentado recente, que né, essa notícia aqui é do dia 21, ou seja, está não tão muito distante, né? Claro que para mercado financeiro, notícia de última hora praticamente se torna atrasada, né? Ainda mais quando se trata de Brasil. Mas aqui, Departamento de Defesa dos Estados Unidos comprará cobalto por até 500 milhões. E hoje, não deu aqui para colocar no vídeo, mas a Vale ela tem interesse no níquel e também nos minérios, tá? Vai trabalhar forte no níquel e nos minérios. A China, né? A China tem trabalhado muito forte para obter terras raras, né? Tem já, né? Essa disputa aí com os Estados Unidos. E aqui, isso aqui já é oficial, né? Uma das
4 empresas do mundo que foi contratada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, é a Vale SA do Canadá, está entre elas, tá? E pode receber aí um valor, né, da venda desses ativos, entre 2 e 500 milhões de dólares no período de 5 anos. Isso aqui pode ajudar a Vale no sentido de diversificação da receita, tá? Não depender só do minério de ferro. Então, um fator que eu não vi muito analista, jornalista comentando sobre o ativo. Sobre Petrobras, vamos falar também dos avanços da companhia. A questão aqui, né, nós tivemos recente, se eu não me engano, na sexta-feira, que até setembro deve sair, né, a questão lá da margem equatorial ter as primeiras etapas de análise, se haverá vazamento, aonde será realizado furos, tá? Agora, outro fator que chamou a atenção na semana passada, que era para estar no vídeo de sexta-feira, é aqui, né? E o BS projeta aumento de dividendos, mas reduz preço-alvo. Então, eles esperam para 2026 um dividendo yield na média ali da Petrobras nos últimos anos, né? 14%, ou seja, o governo, então, acredito eu que nessa tese, né, a União precisará de mais caixa no ano que vem, tá? É um ano eleitoral e tudo mais, então o governo, acredito eu, que ele vai tentar impulsionar ao máximo a sua imagem, para isso usar as estatais ali, acredito eu que é fundamental, tá? Todos os governos recentes fizeram isso, Jair Bolsonaro fez isso em 2018, a Dilma fez isso lá também anteriormente, né? Inclusive até explorou isso até demais, mas agora eu acredito que o Lula também irá repetir isso, né? Pegar as estatais ali nesse momento para lucro e tudo mais, será a prioridade ali a distribuição para impulsionar, né, a campanha no curto prazo no sentido de projetos e tudo mais. Então é importante prestar atenção nisso. E também a eleição normalmente é o período, né, que as estatais são esmagadas pelo mercado, tá? As estatais são esmagadas, ninguém quer saber, tudo fica lixo, nada presta e o investidor tem que saber aproveitar, tá? Acredito eu que é um momento estratégico para você ter caixa e saber aproveitar. Foi assim em 2022, foi assim também lá no ano de 2014, né? Aécio versus Dilma, claro que o teor político era bem menos inflamado, 2010, 2002, entre outros, né? 2002, na verdade, foi o principal deles, né? Onde você tem ali o real quase de 1 para 1, então naquele momento também para quem dolarizou foi muito bom, mas para quem também fez bons aportes ganhou bastante dinheiro com a bolsa brasileira, tá? Não quer dizer que irá se repetir de maneira igual, mas é um período que o mercado esmaga as estatais, tá? Isso já é bem comum. Com relação aqui, eu fiz uma comparação do preço-alvo do BTG para o preço-alvo do UBS, e você vê, né, que o UBS para 2026, ele está até mais otimista que o BTG no sentido de dividendos, só com o preço-alvo do BTG de 44 e o preço-alvo do UBS de 42, né? Enquanto o BTG acredita em um cenário aí com um upside um pouco digamos assim, mais limitado, atrelado tanto a preço de petróleo Brent, né, e questão de valuation, o UBS já acredita mais ali na visão do dividendo mesmo, no volume de dividendos por ano que vem, tá? Então vamos acompanhar, acredito eu que se aqui vier uma notícia bomba desse ano por ano que vem, longo prazo no Brasil normalmente é 2, 3 anos no máximo, eles mudam de ideia rápida, tá? Então por isso que não dá para seguir 100% o que os analistas pensam. Com relação à ISA Brasil 2245, essa notícia também era para ter trazido lá no vídeo da sexta-feira, mas vamos falar sobre hoje, né? ISA Brasil veio dos 23, 24 lá em maio para os 21 recentes, tá? Eu pensei que poderia até perder os 21, vir abaixo dos 20, nos dando boa oportunidade para comprar praticamente essa empresa que é um cheque com fundo, né, na bolsa. Então, é uma empresa assim que você compre e esquece, né? Ah, mas o RBSE em 2029, não sei o quê. Aí você vê aqui, né, que que nós temos no segmento. Agora, 2026, foi projetado já um leilão de transmissão, é bem provável que ela participe, só que aqui, né, a novidade para esse leilão de transmissão é o leilão de baterias. Quem falou isso foi o diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, no qual ele fala, né, que vai ficar mais fácil agora e não há nenhuma insegurança jurídica nesse momento, né, com relação a ter nesse momento aí leilão de baterias, que quem que é inovadora nesse segmento? A ISA Brasil, e pode ser mais
fonte de receita para a empresa, tá? Então, é um fator que para mim está passando batido pelo mercado, não o mercado em específico, tá? Individual ali, algumas cabeças brancas que sabem muito bem sobre a empresa. Estou falando assim, o mercado no geral, que repete as mesmas coisas como se fosse papagaio, né? Ah, o RBSE, ah, essa empresa está alavancada, ah, ela não pode pagar dividendo. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? Porque por trás, né, por trás das cortinas acontece muito mais aqui, muito mais do que apenas aparece na mídia, né? Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente. Também, né, aqui, qual que é a sua opinião? Você tem feito compras recentes? Agora, Banco do Brasil vem para os 18 que nós tanto aguardamos, ou para os 15, 16 que nós estamos aguardando? Então, coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Bons aportes a todos e até o próximo. Valeu!